Boa noite, família Amor Exigente. Como vai você, Fernando? Cada vez melhor. Boa noite para todos. E você, Suzana, que dia que é hoje? É o primeiro dia da minha nova vida. E Tânia, por que hoje é o primeiro dia da nossa nova vida? Primeiro dia da nossa nova vida, porque o ontem eu não posso modificar. O futuro, eu não sei o que me aguarda. Então, já como diz o próprio nome, o presente, o dia de hoje é que eu posso atuar e que eu posso modificar alguma coisa. Essa turma é maravilhosa, gente. Só convidados feras, só gente afiada no Amor Exigente, assim que é bom. A gente vai começar mais uma live hoje com esse convidado muito especial que aceitou o nosso convite mais uma vez. Fernando Caetano está aqui para falar para a gente um pouquinho mais sobre alguns outros temas, para preencher a gente com um pouquinho mais de informação. Eu sou Yaren, sou coordenadora de grupo de família aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, junto com as minhas parceiras tão queridas. Hoje vocês vão notar que está faltando uma parceira, Tânia, por alguns motivos de restrição, ela não conseguiu entrar hoje. Teve um probleminha lá nas coisas dela e aí não conseguiu. E vamos começar a falar, então, das nossas mídias sociais, né? A gente tem um grupo no WhatsApp somente para informações, onde somente administradores falam, para passar conteúdo para vocês diariamente de lives, de reuniões que estão acontecendo diariamente online pelo Amor Exigente, que graças a essa pandemia trouxe essa aproximação para nós, de conhecer pessoas de vários lugares, né? E está enchendo os nossos lares de muito amor e de esperança, né? Então, esse grupo ele funciona somente para informações. Nós pedimos a ajuda de vocês no engajamento das nossas mídias sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Você encontra a gente como Amor Exigente Cedro MS, nas 3 páginas, Facebook, Instagram e YouTube. Também colocamos informações diariamente de reuniões, de lives que estão acontecendo. E aí eu peço para que vocês compartilhem o nosso conteúdo, que vocês estejam presentes nas nossas lives, nas futuras lives. E que se você perdeu algum conteúdo, você pode voltar. Tanto no YouTube quanto no Facebook, você acha essas lives gravadas. No Instagram, a gente ainda está tentando colocar, porque são lives de duração um pouquinho maior, então a gente ainda está trabalhando para o Instagram passar essas lives também. Mas o importante é que vocês podem encontrar elas tanto no Facebook quanto no YouTube, Amor Exigente Cedro MS. Né, Suzana? Boa noite, família Amor Exigente. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Hoje, recebendo o Fernando, ele vai nos falar sobre o desafio, né, que é a maconha. A maconha, cujo nome científico é cannabis sativa, é uma das drogas mais usadas no Brasil, por ser barata e de fácil acesso nos grandes centros urbanos. O modo mais utilizado é fumando ou rolando em um papel, ou então utilizando um cachimbo. O que traz os efeitos é uma substância muito poderosa, o THC, que varia de quantidade, dependendo da forma como a maconha é produzida ou fumada. O tempo de efeito depende do modo como a maconha é utilizada. Se for fumada, o THC vai rapidamente para o cérebro e o efeito dura aproximadamente 5 horas. Se for ingerido, o efeito demora para vir cerca de mais ou menos 1 hora, mas dura aproximadamente 12 horas. Porém, os efeitos a longo prazo são muito mais danosos. É sobre esse tema que vamos aprender essa noite. Né, Tânia? Verdade. E para isso, nós temos aqui o nosso convidado, o Luiz Fernando Caetano da Silva, que é terapeuta holístico em toxicodependência química, ele é master em PNI, autor do livro Independência Química, Transforme Sua Dor em Cura.
e que estará aqui, como você já disse, abordando esse tema tão polêmico e tão urgente no nosso país. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos, né? Meu nome é Fernando Caetano. Primeiramente, eu queria agradecer aqui, exaltar aqui o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que sem Ele nada disso estaria acontecendo, né? Porque para muitos da sociedade eu era um projeto falido, né? E graças a Deus hoje, a Ele que me levantou, que me deu vitória na minha vida, consegui estar 7 anos, 1 mês e 1 dia limpo hoje, mas é tudo pela misericórdia de Deus, né? É tudo também por um pouco do meu esforço, né? E Ele me preparou para estar aqui hoje, né? Através de estudos, através de buscar conhecimento, né? Uma pessoa que algumas 24 horas atrás era dada por muitos como uma pessoa fracassada, uma pessoa que não ia conseguir sair daquela condição que se encontrava, né? No uso da dependência. E hoje, podendo estar aqui, podendo estar passando um pouco de conhecimento, né? Um pouco da vivência, porque não é só o conhecimento, mas a vivência também, ela pode ser algo que pode trazer, né, para os jovens de hoje muito impacto nas suas escolhas e nas suas decisões. Bem, Pode falar. a gente, né, costuma assim fazer um bate-papo, porque Fernando. muitas vezes tenha dúvidas, né? Algumas pessoas vão ter talvez algumas perguntas para você nos esclarecer o que é, né, os efeitos dessa droga, os efeitos e tal. E espero que nós tenhamos uma noite com muito aprendizado, né, e muito esclarecedora. Então, Fernando, a primeira pergunta para você. A genética é um fator importante na dependência de uso de maconha? Com certeza sim, né? Porque quando se fala da genética, né? Da parte genética, já dá para a gente tentar entender, né? Se a gente pegar um descendente de japonês, ele não vai conseguir ser um alcoólatra, por conta que se ele começar a tomar 2 ou 3 cervejas, daqui a pouco vai trazer uma irritabilidade no rosto, uma envermelhidão, por conta do quê? O corpo dele não vai conseguir suportar o álcool. Por quê? Porque nasceu com enzima a menos no seu organismo. Agora, se a gente pegar uma pessoa que já tem alguém na família, que já é um dependente, ele tem uma grande facilidade de se tornar um dependente químico. Na maioria das vezes, o que a gente vê também, pessoas que já têm familiares com esquizofrenia, e a esquizofrenia ela é uma psicose grave, a gente vê que a maioria nesse campo familiar, por as pessoas ser muito imperativa, ela busca também a dependência da maconha. Né? A gente sabe que no Brasil hoje, né, 4%, é uma pesquisa feita pela UNENAD há 3 anos atrás, mas é o único dado que nós temos hoje. Né? Então, 4% dos adolescentes hoje, cerca de 600 mil pessoas, já experimentaram maconha, né? E a gente sabe que entre os adultos são 8 milhões, 7%, né? E, então, assim, ganhou, né, um aumento muito grande. E se a gente for falar do que a gente está falando hoje, é importante a gente se falar aqui, porque a gente poderia estar falando hoje da prevenção primária, né? Que é antes que esse problema acontecesse, a gente está tentando fazer uma intervenção através de trazer conhecimento, através de trazer a informação. Porque a falta de informação, muitas das vezes, é que leva os jovens a experimentar e, muitas das vezes, até os adultos também, pela falta de informação. Porque no Brasil, hoje, a gente está trabalhando com o quê? Com a prevenção secundária ou terciária. Quer dizer, depois que o problema já está instalado, a gente está arrumando meios e maneiras de tentar estabilizar esse problema hoje.
E, Fernando, a questão de que dizem que a maioria dos dependentes de outras drogas, como crack, cocaína, eles começam com a maconha. Isso aí você acabou de comentar para a gente que é verdadeiro, né? Como que a gente pode tá prevenindo? Isso que você falou é uma verdade, né? Porque cerca aí de 70% dos usuários de maconha, segundo o Lenard, eles já experimentaram cocaína, né? E 40% dos usuários de cocaína já experimentaram maconha. Então, quer dizer, assim, que na maioria das vezes, não só a maconha, como também o álcool, que é algo que se torna lícito na sociedade, em qualquer lugar hoje você consegue encontrar o álcool hoje, até exposto para crianças, né? Então, assim, é uma droga que vai levar a outra droga, que vai levar à dependência, se ter a questão genética, né? Porque, assim, por que muitos estranham, né? Porque, assim, algumas pessoas fazem o uso, né, recreativo, mas não se tornam dependentes, né? Mas fazem o uso recreativo, tem todo um prejuízo na sua vida, na questão da dinâmica que ele vive e se relaciona, mas não torna um dependente químico. E na maioria das vezes a maconha, é muito difícil também você tratar um paciente de maconha quando ele só é usuário de maconha, porque aquela pessoa, ele fuma maconha, vai para academia e trabalha, então, assim, ele dá uma tendência nele que ele está levando uma vida normal. Mas, de fato, não, né? De fato, esse usuário de maconha, a maconha ela tem um dos sintomas que é a procrastinação. Ou seja, ele vai deixando tudo para depois, vai adiando decisões e vai cada vez mais se envolvendo, né? Porque no meio que ele vai fazer esse trajeto para conseguir a maconha, ele vai ter contato com diversos outros tipos de usuário. E ele vai acabar se tornando um poliusuário. O que é o poliusuário? Aquele dependente que não só fuma maconha, mas usa cocaína, bebe o álcool. E na maioria das vezes é isso que acontece. Não sei se eu consegui esclarecer a pergunta. Uhum. Sim. Fernando, quanto tempo que se observa para passar do uso da maconha para outras drogas? Tem um tempo, uma média de tempo? Então, é como eu Ou falei. isso varia de pessoa para pessoa? É como eu falei, vai variar de pessoa para pessoa, porque assim, no mesmo ambiente que está a maconha, vai ter a cocaína. E na maioria das vezes, os jovens, eles estão com o cérebro estruturado para quê? Para gratificação imediata. Ou seja, aqui e agora. Não importa as consequências que isso vai ter depois, né? Então, na maioria das vezes, em festas, a pessoa pode começar a fazer o uso recreativo da maconha e terminar aí se envolvendo com a cocaína, mas aí, no caso, em muitos desses usuários, a cocaína passa a ser a droga de preferência dele, ou seja, ele só usa a maconha no meio de semana, quando chega no final de semana ele passa a usar a cocaína, e aí isso passa a ter uma proporção cada vez maior, passa a ter cada vez, porque assim, quando se aciona um sistema de recompensa, né? Então, cada vez mais, a droga vai criando o quê? Vai criando uma tolerância, o sistema vai criando uma tolerância. Então, cada vez mais vai tendo mais tolerância. Então, cada vez mais ele vai ter que ir usando mais droga, mais droga, mais droga, mais maconha, mais cocaína, para que ele possa sentir, né, a mesma coisa que ele sentia quando ele fez o uso pela primeira vez ali. Na verdade, então, a maconha ela vem a ser assim uma porta de entrada para o mundo das drogas. Sim, a pesquisa do Lenard, ela é bem clara. Não só a maconha, como também o tabaco, porque assim, tudo começa na onde tem uma certa facilidade de começar. Então a gente sabe que o álcool é uma droga que ele é liberado, o tempo todo está aí, exposto na sociedade, e a maconha também. Então o Lenard ele vem trazer essa pesquisa para a gente, de 3 anos atrás, a gente acredita que hoje está muito maior, que 70% desses usuários de maconha já experimentaram cocaína. Então, a maconha ela vem ser uma porta de entrada, né? E
vai passando o tempo com o uso da maconha, a pessoa começa ali com talvez 2 ou 3 tragos num baseado, daqui a pouco está fumando um baseado inteiro, daqui a pouco ela está fumando 2, 3 por dia, daqui a pouco a vida dela só vai funcionar direito levando em conta a maconha. Por quê? Porque o cérebro sofreu uma tolerância. Então, quer dizer, essa pessoa não vai conseguir ser uma pessoa produtiva na sociedade sem ela estar fazendo o uso da maconha. Então, a maconha, como que muitos dizem que sendo uma droga inofensiva, mas é uma droga que abre caminho para diversas outras drogas e também traz diversos outros prejuízos, porque assim, já foi feito pesquisas que um dependente químico um dependente de maconha, hoje, ele afeta cerca de 3 ou 4 pessoas na família, né? Talvez ele lá tenha os seus 40 anos, mora na casa da mãe ainda, então afeta o pai e a mãe, afeta os filhos, porque não paga pensão, quem tem que arcar com a responsabilidade é os pais. Na maioria das vezes, eles terceirizam, né, a criação dos filhos. Então, é o que muitas das vezes acontece com dependente de maconha. E fora dele está se envolvendo com outros tipos de substâncias também que são muito maiores. Mas essa questão da maconha ser inofensiva é o discurso que nós estamos tendo agora, é o mesmo discurso que nós teve lá na década de 60, lá, onde se falava que o cigarro não traz mal nenhum para a saúde, onde artistas apareciam fumando, onde tinha muitas propagandas e parecia algo inofensivo. E hoje nós estamos vivendo a mesma propaganda, porque assim, se a gente for fazer aqui alguma marcha contra a maconha, a gente vai ter que usar dados científicos, então a gente vai ter que ser bem verdadeiro naquilo que a gente falar, né? Agora, uma pessoa, para ela fazer apologia da maconha, ela não precisa ser verdadeira, ela pode falar qualquer coisa aí que as pessoas vão acreditar, e é o que vem acontecendo. Sabe, Fernando, você deve ter se deparado muitas vezes com isso. Nós que trabalhamos no grupo de família, né, quantas e quantas vezes nós escutamos a família chegar e falar assim, não, eu vim aqui, mas ele só usa maconha. Como se não fosse, né? Assim, só para entreter esses negócios, aí você tem que conversar, a família também tem que aprender. Então, a gente tem dificuldade com isso, porque tem que ter um esclarecimento sobre isso. Aí é onde a família tem que entrar para aprender. Tanto como o álcool também, né? Que a gente pede para não ter, pelo menos dentro daquele ambiente. Claro que ele vai ter que aprender a viver no mundo aí fora, ou na casa do outro, né? Mas na sua casa você pode evitar, você pode ter essas mudanças de comportamento. Mas aí a família fala assim, não, mas quem tem problema não sou eu, é ele. Então, demora essa conscientização, sabe? Ou, ao contrário, a família também está tão codependente, que ela não consegue nem agir, né, sobre isso. Aí acha até que o álcool pode ter, sabe? Então, a gente tem um trabalho imenso à frente de desmistificar toda essa confusão que tem em relação à maconha, porque ela é natural, é a conversa deles, e o álcool, né? Que nós sabemos que é uma droga violenta. Sim. Essa questão aí é uma questão muito complicada, porque, como eu estava falando aqui, o estado do Colorado hoje, ele acontece lá a liberação da maconha, 50% da venda dessa maconha ela é feita através de produtos alimentícios, ou seja, chicletes, chocolate, Nutella, sucrilhos. Então, assim, 50% dessa venda, né, é feita pela... Ou tem duas forças nesse campo, né, que uma é a Aurora Camp, a outra é a marihuana. Então, assim, essas vendas são feitas através desses produtos alimentícios. A gente sabe que o chocolate é o que pega mais THC,
ele consegue ter uma concentração ali de 70% de THC, os chicletes ali de 70 miligramas de THC. Então, a pessoa que está tentando a liberação da maconha hoje, as pessoas que estão buscando a liberação da maconha hoje, o mercado que eles estão visualizando é o mesmo mercado que que eles visualizaram lá na década de 60, quando o cigarro apareceu. E o cigarro era praticamente inofensivo. Hoje o Brasil ele recebe aí cerca de 56 bilhões, né, de imposto, tá? E ele fecha num déficit aí de 16 bilhões, né? Ou seja, estão dizendo também que essa droga é inofensiva, mas para quem que eles estão mirando? Qual que é o público que eles estão querendo chegar? O público que eles estão querendo chegar é os adolescentes, porque uma pessoa que fabrica chicletes, chocolates, sucrilhos, eles estão visando os adolescentes, porque o público é maior, né? E as pesquisas que nós temos referente aos danos da maconha é feita daquela maconha prensada, aquela maconha de 5.000 anos atrás, ali que a gente tem o primeiro dado que a gente tem da maconha, né? E aí, hoje, de 2005 a 2016, né, as maconhas que foram apreendidas na Inglaterra, elas tinham 94% de aumento de THC. Ou seja, o THC, ele interrompe a evolução do cérebro de uma pessoa e ele traz a facilidade de desenvolver esquizofrenia. Ou seja, uma pessoa que uma vez por semana, naquela época, falando-se da maconha de 5.000 anos atrás, ela já poderia desenvolver psicose, né? Hoje, um dos países que são liberados é o Uruguai. Na farmácia no Uruguai, você vai comprar maconha com 4% de THC. Só que nos clubes, eles vendem 16%. E aí a gente não está falando de skunk. A gente já está falando de uma substância que tem 16% de THC, 0% canabidiol. E o canabidiol é o que seria para contrabalancear os efeitos terapêuticos. Então, é 0% de canabidiol, 16% de THC. Então, assim, uma pessoa que está lá dos 14 aos 25 anos, o cérebro está em evolução, em crescimento, se a gente for aceitar tudo isso que está acontecendo agora e a gente ser a favor da liberação da maconha, a gente vai transformar o Brasil numa verdadeira fábrica de esquizofrenia. Porque a esquizofrenia ela é uma doença, né? É uma psicose grave, não tem cura, ela pode trazer um transtorno um transtorno de pensamentos e um transtorno bipolar também, pode desenvolver depressão, ansiedade. Então, nós estamos falando de uma série de fatores que as pessoas não estão conseguindo enxergar. A hora que a gente acredita, ele só fuma maconha, é inofensivo, a hora que a gente acredita, ele fuma aos final de semana. Mas, na verdade, a gente está deixando que os nossos filhos, eles acabem, né, com a parte cognitiva e possa desenvolver aí diversas outras doenças que podem afetar tanto ele como as pessoas do lado de fora. Porque uma pessoa com esquizofrenia hoje, ela não tem um equilíbrio normal para caminhar no mundo. E essas pesquisas recentes mostram isso. E ainda a gente nem estamos falando dessa maconha de agora. A gente está falando da maconha de 5.000 anos atrás. Então, assim, o quadro é bastante complicado para quando eu falo isso. Porque eu falando isso, meu filho só fuma maconha. Eu estou deixando ele exposto, porque a gente já viu que 70% dos usuários de maconha, eles já experimentaram cocaína. Então, assim, ou seja, ele pode não estar na cocaína, ele pode permanecer na maconha por um tempo, mas já experimentou. Fernando, como a gente está falando do comércio, né? Seria o comércio, né? Hoje, os derivados é ilícito. Se acontecesse de ser aprovado, né? Aí mudaria de figura. Mas aí, quando ela é usada assim, que nem você falou assim, em comestíveis, né? Nos brownies, na Nutella e etc., né? A pessoa, quando usa de comer esse alimento, é a mesma coisa do ato de fumar ou é diferente, será? Não, mesma coisa, porque assim, um chocolate que absorve 70% de THC,
ele vai trazer para o cara uma equiparável ou mais do que ele fumar um cigarro de maconha, né? Mas o mal não é nem tanto isso. O mal agora é essa questão dos vaporizadores, que é $30 um vaporizador desse, né? E esse vaporizador, quando você coloca a maconha ali, você consegue ali absorver 100% de THC. Ou seja, uma pessoa com 14 anos, uma criança de 14 anos, ela fumando 100% de THC todos os dias, qual que vai ser o estado cognitivo do cérebro dessa criança? Entendeu? Então, assim, nós estamos diante de um tsunami, né? Nós estamos diante de um tsunami. Por quê? Porque, assim, um país que conseguiu fazer uma política, né, muito boa com os jovens, para que o meio ambiente não possa ser poluído, e nós conseguimos evoluir nessa política, mas como que o ministro do meio ambiente ele vai participar da marcha da maconha em 2018? Então, assim, fica muito, muito contraditório, porque, assim, o meio ambiente a gente não pode poluir, mas e o ambiente interno? Né? Então, assim, nós estamos muito fracassados na questão de trazer conhecimento em relação aos prejuízos, aos danos causados pela maconha, mas eu acredito que o impacto ele vai muito pelo lado financeiro, porque o pessoal da marihuana em 2018, a arrecadação deles foi de 3.500 bilhões de dólares na área médica, né, que é na área medicinal, e 3.500 bilhões na área recreativa. Então, qual que é o impacto financeiro de tudo isso, né? Porque, assim, eu não consigo entender que a Polícia Federal, muitas das vezes, ela consegue bloquear o presidente da República falando. E aí a gente só consegue saber quando se pega um caminhão carregado de maconha, mas ninguém é preso, só o caminhoneiro. Entendeu? Então, tem muita questão aí que está em dúvida, né, no que está acontecendo na sociedade hoje. Né, eu fiz uma formação com o Ronaldo Laranjeiras e tive também com o Dr. Valentim Filhos, eles estão nessa marcha contra aí a maconha, e a gente percebe que é uma luta muito grande, só que a gente tem que usar dados científicos para combater. Só que a pessoa que vai falar a favor da maconha, ela não precisa de nada disso. Ela pode chegar na internet, fazer um vídeo, falar um monte de besteira lá, e na maioria das vezes as pessoas vão ficar com aquilo que é mais saudável, aquilo que é mais conveniente, né? Fernando, e quando falam da super maconha, que é uma maconha, acho que mais forte ainda, parece-me que a qualidade dela é mais apurada. O que vem a ser essa super maconha? Essa super maconha é justamente essa que eu falei para você. É o que estão vendendo aqui hoje, né? Por quê? As de 2005 a 2016, lembra que eu falei? Sim. 0% canabidiol, que ele contrabalanceia, porque o canabidiol ele é usado para fins terapêuticos. Então, 0% canabidiol, 94% THC. Então, nós não estamos falando da maconha, a gente está falando da skunk. E isso, no cérebro do adolescente... O skunk, então, é a super maconha. Essa hidropônica que eles falam, entendi. essa super maconha. Porque, assim, eles estão investindo pesado nesse meio, né? Tanto a marihuana como a Aurora Camp. Então, as pesquisas que eles estão fazendo, você vê, assim, que no Colorado é praticamente uma agroindústria, né? E essa visão, ela está passando para o mundo, né? Essa visão está passando para o mundo, que, vamos olhar para esse mercado. E o Congresso fez recentemente, em 2018, um levantamento legislativo, só que eles não colocaram dado científico lá, eles só colocaram dado financeiro lá. Se a gente for olhar lá nas pesquisas que eles fizeram, a gente consegue ver. Eles falaram somente do investimento da marihuana, que seria de cerca aí de 40 bilhões. Olha o tamanho do investimento. Uma indústria que vai investir um valor desse é porque está esperando um valor de muito maior, né?
para ser De arrecadado, retorno, né? de retorno. Então, assim, essa maconha que eles falam que é essa super potente, é skunk, é essa maconha hidropônica, que são maconhas de laboratório. E então, se liberar a maconha, no Uruguai liberou. Se nós seguir o belo exemplo do Uruguai, a gente vai transformar o Brasil aí, como eu já falei, numa verdadeira fábrica de esquizofrenia. Meu Porque o Deus. Uruguai, se a gente for comprar no Uruguai, nas farmácias hoje, a gente vai conseguir comprar uma maconha de 4% de THC. Só que se você for comprar nos clubes, você consegue comprar a 16% THC. Ou seja, Ok. ninguém vai comprar na farmácia, todo mundo vai comprar nos clubes. E aí, aonde o mal tá, porque assim, uma pessoa de 30, 40 anos aqui hoje, a gente não consegue falar os males que vai trazer para ela. A gente consegue, quando ela estiver lá com 50 anos, a gente consegue perceber que trouxe muitas consequências. Mas para uma adolescente, que o cérebro dele está no processo de formatação, está no processo de crescimento e evolução até os 24 anos, dos 14 aos 24, a gente está falando de danos irreversíveis. E a gente vê isso. Eu trabalhando 7 anos com dependência química e dentro de clínicas de recuperação, a gente vê que os maiores prejudicados, as maiores causas de esquizofrenia e psicose são da questão da maconha, transtorno bipolar, transtorno de personalidade, né? Fernando, Depressão, ansiedade. deixa eu te perguntar uma coisa. Fala-se muito assim de overdose. Fulano teve overdose de cocaína, fulano teve overdose de crack. A maconha, ela tem esse poder de levar até a morte uma pessoa por overdose? Não matar, não, mas eu acredito que ela não leva uma overdose, mas ela traz a um estado pior. Ela traz a um estado pior, porque, assim, talvez aquela pessoa, ela tinha uma tendência a desenvolver uma esquizofrenia que nunca desenvolveria. Esquizofrenia é uma comorbidade que ela Sim, pode vir com o uso da maconha. Então, essa pessoa nunca ia desenvolver uma esquizofrenia. Mas, de repente, ela vai lá, faz 2, 3 usos da maconha e está lá a esquizofrenia desenvolvida. Talvez a pessoa nunca ia desenvolver uma síndrome do pânico. Está lá, quando faz o uso da maconha, desenvolve uma síndrome do pânico. Né? Então, assim, a maconha, ela que parece ser inofensiva, mas é algo que pode trazer danos cognitivos muito grande, porque, assim, a pessoa pode perder 8,1 no QI, né? Uma pessoa que tem um QI avançado, perder 8,1 não vai ser muita coisa, mas poucas pessoas têm um QI aí de 120. Então, assim, é muito dano que pode ser causado, é uma devastação muito grande, e a gente tem que estar muito alerta com nossos filhos nessa questão, porque começa muito cedo. Essa semana eu fui buscar um paciente e esse paciente ele estava num lugar, né, num lugar onde ele estava sendo acolhido por algumas pessoas. Essas pessoas estavam fornecendo droga para ele e ele ficou sem sair daquele lugar, sem conseguir sair de lá. E assim, a gente percebe que se a gente não damos atenção, se a gente não olhamos e não verificamos quais são os amigos, quais são os lugares, como que está a situação do meu filho, outras pessoas vão fazer isso por nós. Outras pessoas vão cuidar dos nossos filhos, outras pessoas vão acolher eles e vão poder proporcionar para eles coisas se a gente não ficar muito em cima, assim. Essa questão que... A gente vê muito, Fernando, a questão dos familiares, né? A meu filho só usa maconha, ele só bebe cerveja e tal. Só que essas pessoas, elas não permanecem no grupo. Então, falta informação, falta acolhimento. A gente tenta, da melhor maneira, trazer esse público para que eles continuem, né? Só que, infelizmente, assim, pelo tempo que eu tenho de Amor Exigente, são as pessoas que chegam no grupo e já se afastam, porque talvez não se identificam ou coisa parecida, né? Aqui eu tenho algumas perguntas que a gente vai estar fazendo para você do pessoal,
A curiosidade ainda fica, né, igual a Marlete comentou aqui com a gente, um dos fatores mais relevantes para o uso de substâncias psicoativas seria o uso começa no uso da maconha, no uso de álcool. Como que ficaria esses dados aí para a gente? Só para a gente entender como ficaria, né? Porque assim, ó, vamos imaginar, para mim começar a fazer o uso da maconha, eu vou estar perto de outras substâncias. Eu vou estar envolvido com pessoas que vão estar fazendo uso de outras substâncias. Então, eu estou próximo disso. Para mim, eu posso ser aquele usuário que, na maioria das vezes, na minha família só acreditam que eu fumo maconha. Mas eu estou próximo o tempo todo de outras drogas. Talvez já fez até o uso, como a gente viu na pesquisa do Lenad, e isso é fato, que a porta de entrada, muitas das vezes, ela vem sendo a maconha, mas muitas das vezes, por exemplo, se a pessoa é uma pessoa imperativa e ela descobre lá na infância que a maconha é algo que baixa um pouco a imperatividade e ela consegue ser uma pessoa mais calma, vai facilitar também para que ela seja um dependente de maconha. E se ela é uma pessoa, né, muito tímida e ela descobre que quando ela fuma um cigarro de maconha ela consegue desenvolver mais, né, e ter mais um diálogo, isso também vai contribuir. Então, assim, eu acredito que o vício, por trás de todo vício, existe uma estrutura emocional por trás de todo vício, né? Existe uma estrutura emocional. Então, assim, enquanto a gente não olhar para isso, ficar olhando somente para coincidência, somente por curiosidade, se a gente ficar olhando somente para isso, a gente não está caminhando em relação a tratamento. A gente não está conseguindo caminhar em relação ao tratamento. Porque, assim, ou seja, a solução é olhar para a estrutura emocional que está por trás do vício. A solução é isso, né? Uhum. Por que uma pessoa começou a fazer o uso de maconha? Estava faltando alguma coisa, está faltando algo, né? Porque a gente temos necessidades básicas de cada ser humano, né? Ou estava faltando, eu sinto que eu não pertenço a lugar nenhum, não pertenço a essa família, e talvez esse cara vai buscar. Então, assim, a falta de pertencimento, a falta de afeto, a falta de amor, o vazio existencial que tem dentro dele, ele vai buscar. Então, a gente não pode estar olhando somente para a curiosidade, ou estar olhando somente, ele foi buscar porque ele conheceu alguns amigos que já usavam. Não, nós não temos que olhar somente para isso. Porque hoje, a causa é essa, né? A gente olhar para isso. Então, a gente está trabalhando com prevenção secundária ou terciária. Então, depois que o problema já está instalado, aí a gente está tentando lá arrumar meios e maneiras para ajudar tanto a família do dependente como o dependente. Mas a essência para mudar tudo isso não seria isso. Seria nós começar a olhar para os jovens, porque 62% dos usuários de maconha, eles já fumaram maconha ali antes dos 18 anos. Então, a prevenção primária, ela começa muito lá na infância mesmo. Porque, assim, a gente conhece jovens aí que estão com 10 anos que já experimentaram maconha. Então, assim, essa prevenção primária, a gente tem que correr em cima dela ser a primária mesmo, lá no começo de tudo, lá onde a droga ainda não chegou ainda, e trazer para eles a consequência, trazer para eles com uma política pública que vai trazer, que vai fazer diferença. Porque, Fernando, a gente, as crianças, hoje a informação é muito grande, né? As crianças, que nem você falou, 10 anos, tudo, eles têm essa conversa, eles sabem o que é maconha, tudo. Há uns anos atrás, a gente tinha essa dificuldade de falar com as crianças, né? Ou mesmo com o adolescente, né? Qual que era a nossa fala? Ai, você não mexe com isso aí, não é bom. A nossa fala era essa. Agora mudou. A nossa fala é diferente. É bom?
mas a consequência é ruim, e mostrar as consequências, que nem você falou, de mostrar as consequências, né? Sim, Mas eles têm uma informação, assim, tão novinhos, né? Os amigos falam, eu vejo, porque eu tenho criança, e a gente vê como acontece. A própria escola já está trazendo, né? Eu tenho Sim, uma neta de 8 anos que já está trabalhando essa questão do não uso da droga na escola. Então, eu penso que precisa ter um preparo realmente para se abordar esses assuntos. isso. Não é? eu, Porque eu se tratar desses assuntos muito superficialmente, dá uma ideia, assim, pode até vangloriar, né? Pode até falar assim, não, isso é natural, não, isso não faz mal, sendo que não é verdade, que é sim, muito, o buraco é muito mais embaixo, né? sim. Eu acredito Verdade. que é importante a gente trazer uma pessoa que já passou por tudo isso, que já foi um usuário de maconha, que teve toda uma consequência, que teve todo um cenário de vida mudado por conta das suas escolhas, porque assim, como eu falei, na maioria das vezes a gente trata o dependente de maconha nem como dependente, mas como um adorador, porque na maioria das vezes ele tem a maconha no altar, como se a vida dele não funcionasse de forma natural, só funcionasse levando em conta a maconha. Então é muito difícil você tratar um usuário de maconha, porque ele está lá, ele não cursou a faculdade, ele já passou por diversos serviços, ele não consegue evoluir em lugar nenhum, só que ele não consegue perceber também que a maconha paralisou a vida dele, que a maconha não deixou que ele pudesse evoluir nos estudos, não deixou que ele pudesse evoluir na carreira e na vida, e só que ele está lá vivendo uma vida mais ou menos, sendo um usuário de maconha, deixando de fazer muitas coisas, porque um dos sintomas é a procrastinação. Então eu vou adiando coisas, eu vou adiando vestibular, eu vou adiando a faculdade, eu vou adiando a carta de motorista, eu vou adiando tudo isso, e no final eu não consigo fazer nada, mas a maconha não me traz prejuízo nenhum, porque eu consigo trabalhar, eu consigo fazer algumas coisas, mesmo que é o 11º serviço que eu já estou, não consigo evoluir, não consigo andar para frente, mas as pessoas vão olhar com esse olhar. Então, assim, é mais difícil você tratar um usuário de maconha do que talvez um dependente de cocaína e de crack. Porque o dependente de cocaína e de crack, talvez aquele cara já sofreu tanto que aí você já consegue impactar ele, você já consegue trazer ele para a realidade, trazer ele A para as redenção é perdas, mais fácil, né? trazer ele para as perdas, trazer ele para uma realidade, e aí você consegue fazer com que ele possa, não, é verdade, já perdi tanto, eu tenho que caminhar. Agora, o usuário de maconha não consegue ver muitas percas, então é complicado. E quando se fala de família, que nem você falou, eu já vi diversas famílias, né? Eu que estou nesse meio já há um tempo, diversas famílias apoiar o uso de uma droga que seria supostamente mais leve para que ele não possa chegar naquela mais forte. Mas isso nunca deu certo, porque assim, a droga ela age na região pré-frontal, ou seja, depois que essa região é afetada, a tomada de decisão dessa pessoa vai ficar disfuncional. Então, assim, não adianta eu querer tirar uma droga mais forte, colocar uma mais leve, acreditando que vai trazer uma solução que não vai. Eu já vi famílias também, por não ter conhecimento, comprar a droga para o usuário para ele usar dentro de casa, para talvez não expor ele no mundo lá fora. Então, assim, por falta de informação e falta de também deles também querer buscar, né, um caminho, porque hoje a gente estamos cercado de ajuda. Hoje a gente tem um amor de gente como um suporte maravilhoso, um suporte gigantesco, que pode me orientar, que pode me auxiliar, que pode me trazer conhecimento para que eu possa mudar essa dinâmica que eu estou me vivendo e relacionando com meu filho dependente químico. Hoje nós temos um amor de gente que pode ser esse suporte.
Então, hoje a informação ela está muito maior do que antigamente. Então, assim, a gente não precisa mais passar por situações como essa para a gente depois, lá na frente, ter um prejuízo aí que, ó, meu filho veio a falecer de overdose, eu veio a falecer de algum tipo de substâncias aí que levou ele à morte. Fernando, o Wesley, ele fez 2 perguntas aqui. Ele perguntou qual é a porcentagem de esquizofrenia desencadeada pela maconha nos países onde já é legalizada, né? Nesses países que são legalizados. E em seguida ele pergunta também, Wesley, e qual o nível de THC contido na maconha que os jovens brasileiros usam aqui para nós? Então, a primeira pergunta, o grau de esquizofrenia causado nos países que já foi liberado é muito grande, né? A gente não consegue ter uma estatística ainda desse grau, mas a gente sabe que é muito grande, porque, assim, não sei se foi em 72 ou 76, foi feita uma pesquisa na Nova Zelândia, onde eles acompanharam aí cerca de 1.035 pessoas usuárias de maconha, e eles perceberam que cerca de 40% a 45% deles desenvolveram esquizofrenia, né? Então, assim, a porcentagem ela é muito grande, né? De pessoas que desenvolveram esquizofrenia. E a outra pergunta foi? A outra pergunta, ele quer saber qual é o grau de THC aqui da maconha assim no Brasil, usada aqui pelos jovens do Brasil. Então, é muito variável, né? Porque, assim, a gente não está falando daquela maconha que a gente usava há 5.000 anos atrás lá, onde foram feitas as pesquisas com ela. Certo. A gente estamos falando desse skunk que a gente estava falando aqui. Uma maconha aí que tem aí cerca de 16% de THC, ou mais, ou 15,1% de THC. Então, assim, a gente está falando de uma maconha muito potente. E aí a gente expor. A gente não pode falar assim para aquela pessoa que tem seus 30, 40 anos ou mais das consequências. Mas a gente pode falar das consequências ali para aquele filho que tem 14 anos, que o cérebro está num processo de evolução, que tem 310% de chance aí de ele se tornar uma pessoa esquizofrênica, desenvolver esquizofrenia, partir para a depressão. A depressão, ela acontece com mais frequência nas mulheres, né? Mas pode desenvolver um transtorno bipolar, um transtorno de ansiedade, por conta do simples uso da maconha. Então, a gente sabe aí que essa maconha que a gente toma no Brasil agora, ela vai ter isso aí, cerca de 15% a 16% de THC, zero canabidiol, que vai tornar, né, uma proporção muito grande aí no cérebro de uma pessoa adolescente. Fernando, tem algumas também que vão chegar a 25%, viu, de THC. Deixa eu te perguntar, quais os sintomas para os pais observarem no seu adolescente? Se os pais não têm certeza, não sabem, quais são os primeiros sintomas que se deve observar? Os primeiros sintomas que eu acho que a gente deve observar, eu não vou falar de vermelhidão no olho, eu não vou falar de cheiro, porque eles estão muito... Mas isso codependente já é craque, ficar olhando a vermelhidão e o cheiro do filho. Eles já estão muito conscientes disso. Mas a gente pode prestar muita atenção na parte cognitiva. Quando a pessoa vai adiando situações que parecia ser fácil de ser resolvida, quando ela vai adiando estudos, não vai tendo vontade de progredir nos estudos, não vai tendo vontade de evoluir na vida como um todo, porque a maconha, um dos sintomas dela é a questão da procrastinação, né? Na pesquisa do Ronaldo Laranjeiras, ele se deparou que nem eu falei há alguns minutos atrás, que um dependente químico ele afeta cerca de 3 ou 4 pessoas na família, né? Então, ou seja, ele afeta a mulher porque não paga a pensão, afeta o filho porque não recebe essa pensão, e afeta o pai porque ele terceirizou para o pai
cuidar desses filhos dele, né? E mora com o pai até hoje. Então, Dá sono? Tem pessoas que perguntam se dá sono, se dá essa preguiça, assim. não, então, dá bastante sonolência por conta disso, a procrastinação, né? E ele vai deixando para depois, vai sempre adiando as coisas, né? E vai dando muita fome também, vai comendo demais. Só que chega no momento que ele só vai conseguir se alimentar levando em conta a maconha. Chega um momento que só vai conseguir dormir também levando em conta a maconha. Então, ela tanto pode dar sono, como quando ele tiver sem ela, pode tirar o sono, e quando tiver sem ela, pode tirar a fome. Aqueles adolescentes que comem muito doce, assim, exageradamente, é também um sinal que pode se levar em conta? Não necessariamente, né? Porque, assim, comer doce pode ser uma compulsão que está aberta, né? Uma compulsão que está aberta não pode ser necessariamente uma compulsão da droga em si, mas a gente sabe que o alimento também ele pode se tornar uma compulsão alimentar, né? Então, assim, a gente temos que, na verdade, a gente tem que estar o tempo todo mapeando, né, nossos filhos, qual que é a dinâmica que ele está vivendo, se relacionando, quem são os amigos, né, onde ele está agora, com quem que ele está, o que ele está fazendo. Eu tenho que sempre estar sabendo disso, para mim tentar entender qual são a amizade que ele está andando, quais são os lugares que ele está frequentando, porque se eu saber disso, eu vou conseguir ter uma noção mais ou menos do que ele está fazendo com a vida dele, né? Então, assim, não é questão de você começar a vigiar, não. É questão de você ter conhecimento, quem são os amigos do seu filho, com quem que ele anda, onde ele está nesse momento, com quem que ele está, o que ele está fazendo, quais são as pessoas que ele está se relacionando. É muito importante saber disso. Porque se a gente não ficar ligado nisso, outras pessoas vão ligar e outras pessoas vão fazer isso por nós, e na maioria das vezes vem sendo traficante, na maioria das vezes vem sendo pessoas que estão fazendo uso de substância e acaba levando os nossos filhos para esse caminho. Sabe, Fernando, essa semana aconteceu assim que a gente está fazendo a campanha, né? Hashtag 399, PL não, né? PL 399, não a legalização. Oi? Eu ia te corrigir agora. Eu corrigi depois. Não a legalização. Mas aí a gente coloca lá. E, de repente, alguém escreveu lá. Remédio é droga. Eu posso comprar na farmácia. Aí deu um pano para manga aquilo lá, né? Por quê? Por que acontece isso? Depois aí conversando, foi tudo bem na conversa, porque não tinha essa informação dessa legalização que ia entrar, por exemplo, num gênero alimentício. A pessoa nem imagina isso. Né? Pensa que a legalização seria assim, legaliza, aí você pode comprar à vontade, que nem você compra a bebida lá no boteco. Né? Mas atrás disso é um negócio muito grande que está atrás. Você explicou muita coisa aí. Puxa, porque assim, tsunami, né? Que nem você falou. Sim, porque assim, quem que vai fiscalizar tudo isso? Né? A gente temos aí um exemplo aí, o cigarro que vem do Paraguai. Quem está fiscalizando tudo isso? Então a gente sabe que vem esse cigarro, que não é o cigarro brasileiro, que são cigarros, né? Então, assim, o Brasil, nem os Estados Unidos, que é uma das potências, não tem. Assim, quando a gente fala dessa legalização, a gente não estamos falando para diminuir a criminalidade, ou a gente não estamos falando para... A gente estamos falando dessa legalização para olhar para o aspecto financeiro. Porque eu já bem falei aqui, o público que eles estão olhando hoje são os jovens. E a gente sabe que para os jovens nosso vai trazer uma grande complicação, porque assim, é uma indústria que está fornecendo no Colorado, né, que eu falei, né, tanto a Aurora Camp quanto a marihuana, 50% da venda são através de produtos alimentícios. Ali você pode olhar lá, se você for olhar,
tem pesquisas, tem pessoas famosas vindo a público e falando sobre esses produtos alimentícios. Então, assim, quem que eles estão querendo atingir? Quando eles estão tentando vender bala, tentando vender chicletes, tentando vender chocolates, são os jovens. Porque o público maior que foi afetado pelo cigarro, pelo tabaco, na década de 60, foram os jovens. Então, assim, é o mesmo discurso. E as indústrias, elas estão engajando nesse campo, né? Então, o investimento está sendo muito alto. Então, quando se fala de legalização, e o Lenard também fez essa pesquisa, 70% dos brasileiros são contra. 70% dos brasileiros, eles são contra a ter um dependente químico usando do lado de casa. Por quê? Cerca de 28 milhões de pessoas hoje têm uma pessoa dependente. Então, quer dizer, 28 milhões de famílias tem uma pessoa dependente químico lá. Então, quer dizer, o problema não é só do cara, vai liberar, é minha escolha, o uso de maconha, eu vou fazer o uso, eu não vou afetar ninguém. Não, não. A gente está falando aí de um problema de saúde pública. Esse cara ele vai afetar a rede pública, esse cara ele vai afetar a mãe, ele vai afetar o pai, ele vai afetar os filhos. Então, assim, não é a liberação, o uso da maconha, vou prejudicar só a mim mesmo, não, não. Se a gente for ver por esse lado, e for olhar para a realidade, não tá, não. Porque uma pessoa que está fazendo uso de uma droga, automaticamente, ele está tirando o sono de uma mãe. Automaticamente, ele está deixando um filho ou uma filha de lado. Automaticamente, ele está dando trabalho para a saúde pública. Porque se ele passar mal, se ele sofrer uma overdose, quem vai ter que atuar nesse campo? Então, assim, a gente tem que tirar essa situação aí, legalizar, é só eu mesmo, eu preciso, não vou afetar ninguém, não, não. O dependente químico aí, ele está afetando diversas pessoas aí dentro do contexto do próprio uso dele, só que ele não está conseguindo enxergar. Ele acha que somente ele tem o direito de escolher, mas a escolha dele está trazendo consequência para o pai, está trazendo consequência para a mãe, está trazendo consequência para o filho, está trazendo consequência para uma série de pessoas. A gente entende no grupo de Amor Exigente que a gente tem informação, a gente consegue dar o início às prevenções primárias. A gente está chegando no finalzinho do nosso bate-papo. Eu queria que você falasse um pouquinho com os pais e as mães que estão assistindo a gente, os esposos, os familiares que estão aí sofrendo com a drogadição, né, ativa e tal. Eu queria que você desse como se fosse um incentivo para que permaneçam no grupo, para que permaneçam aprendendo, para que, com muito amor, consiga chegar ao dependente, passe a observá-lo de uma forma diferente, né? Sem aquela obsessão, aquela compulsão por querer fazer ele se curar, né? Que a gente sabe que é um tratamento contínuo, tanto para a família quanto para o dependente. Então, eu queria que você deixasse para nós uma palavra para os pais, uma palavra, né? Um apelo, né? Para que essas famílias sejam cada vez mais, entendam que cada vez mais elas são bem-vindas ao grupo de Amor Exigente. Você pode fazer isso para nós, para a gente encerrar? Vou fazer sim. Eu vou começar assim, ó. Uma família, quando ela interna o filho, assim, eu passei por essa problemática, né? Eu precisei de buscar uma instituição, precisei de buscar uma ajuda. E graças a Deus que minha mãe também ela entendeu isso. E a pessoa só vai conseguir entender isso, a problemática da dependência química, só através do autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, ela não vai conseguir mudar a dinâmica que ela está vivendo e se relacionando com o seu ente querido. E tá aí o quê? Tá aí o Amor Exigente trazendo aí diversas informações. É live semanal, é o grupo, todo momento o Amor Exigente trazendo uma bagagem para a família mudar essa dinâmica que vive e se relaciona com os filhos. Não é questão que nem, vamos se falar,
no tempo atrás, a gente não tinha toda essa informação, a gente não tinha toda essa bagagem, né? E hoje o amor exigente vem sendo aí um divisor de águas. Por quê? Porque está exposto na pandemia, todo mundo está preso dentro das suas casas, e o amor exigente continua com o trabalho, continua trazendo informação, continua trazendo uma exposição na parte do enfrentamento, o enfrentamento dessa doença que vem devastando famílias. E eu vejo diversas mães, porque eu trabalho com família todos os dias, eu vejo diversas mães sem chão, sem caminho, sem direção, sendo que a informação, ela está aí o tempo todo. E talvez a pessoa, ela acaba padecendo por falta de informação, né? Você vê que tem uma doença hoje que é a hanseníase, que ela tem cura, mas muitas pessoas morrem de hanseníase. Por quê? Porque a informação não chega, ou a vacina não chega onde essas pessoas estão, né? E o Amor de Gente arruma aí um meio e uma maneira de fazer uma live, fazer assim, um grupo, e essa informação chegar a diversas pessoas, porque a dependência química, ela não é diferente de um câncer, ela não é diferente de uma hanseníase, e quando a gente tem um problema como esse, a gente tem que procurar os melhores médicos, as melhores pessoas. E no caso da dependência química, não é só internação, é autoconhecimento, é busca de conhecimento, é busca de pessoas que estão dispostas a engajar na minha causa. E eu sei que o Amor de Gente tem essas pessoas que estão dispostas a pegar na sua mão e caminhar junto, mas eu preciso dar o primeiro passo, eu preciso fazer parte, eu preciso ter uma ação, né, de buscar, né? Porque se eu não buscar, eu não vou conseguir fazer o enfrentamento. E aí eu até entendo algumas famílias, porque tem família que quando interna, é a mesma coisa que estivesse tirando umas férias, né, daquela problemática. Por quê? Porque está muito magoada, está muito triste, está muito cansada de tudo que está passando. Mas esse não é o momento de fazer isso. Esse é o momento de fazer o enfrentamento junto com o seu filho. E como eu faço o enfrentamento junto com o meu filho? Buscando autoconhecimento. E aonde eu vou buscar o autoconhecimento? Num tempo como o de hoje, a gente tem um Amor de Gente aí, trazendo um monte de bagagem, trazendo um monte de informação, trazendo um monte de voluntário que está apoiando, né, para que eu possa mudar a dinâmica que eu vivo e se relaciono. Porque enquanto seu filho está dentro da clínica, ele está assistido de profissional. Tem um terapeuta que vai conversar com ele quando ele tiver dificuldade, tem uma psicóloga que vai atender, tem um psiquiatra que vai atender. Mas e quando ele sair? O que você, família, vai estar oferecendo de referencial para mudar a dinâmica que você vive e se relaciona para ajudar ele? Então, aonde eu vou buscar isso? Aonde está me dando, está me proporcionando um caminho para mim mudar. Qual que é o caminho para me mudar? O Amor Exigente está aí, trazendo um monte de informação, trazendo um monte de conhecimento, trazendo um monte de voluntário que vai pegar na sua mão e vai te ajudar a caminhar. Só que o Amor Exigente não pode fazer por você. O Amor Exigente pode estar ali disposto a te trazer informação e a caminhar junto, não fazer por você. Então, assim, eu acredito que a informação está aí, eu acredito que o Amor Exigente ele vem sendo esse divisor de águas, porque, assim, se for pensar muito lá atrás, não tinha esse conhecimento, não tinha essa rede social aberta para que essa informação pudesse chegar, e hoje tem. Então, assim, se você está passando por essa problemática, se você conhece alguém, traga para cá, traga junto da gente, para que a gente possa ajudar vocês a fazer o enfrentamento. E é o Amor de Gente que vai ser esse caminho. Obrigada, Fernando. É isso aí, Fernando. Juntos somos fortes. Juntos somos fortes. Somos fortes. Infelizmente, nosso tempo, né, acabou. Tânia, gostaria que você encerrasse, desse uma palavra para o Fernando. Nós queríamos agradecer ao Fernando por mais essa participação aqui no Amor Exigente, trazendo muitas informações, muito conhecimento. E a melhor arma que a família Amor Exigente oferece para essas famílias que têm seus dependentes químicos, que têm os seus desafios, é a informação.
Então, que nós, enquanto família, nos apoderemos dessas armas para nós conseguirmos lutar e superar, por que não, essa situação. Né? É acreditando que dá certo e que vai dar certo mesmo. Muito obrigada ao Fernando, a Suzana, a Yaren, a todos os participantes dessa live. Uma boa noite. Obrigada, boa noite.